Porque o TOC não faz mais parte do transtornos de ansiedade do DSM-5. Bom, o TOC, tanto o TOC quanto o TEPT, né, eles faziam parte, o TEPT que é o transtorno de estresse pós-traumático, eles faziam parte dos transtornos de ansiedade até o DSM-4, e no DSM-5 eles pararam de fazer parte, né, dos transtornos de ansiedade. Só que, primeiramente, isso não importa, né? Não faz diferença se faz parte ou se não faz parte, porque o tratamento é baseado nos sintomas, é baseado nos questionamentos socráticos, baseado nos experimentos comportamentais. Então, não faz tanta diferença assim tá em um ou tá em outro, né, na parte do tratamento. Agora, mas essa dúvida, né? Por que não faz mais? Tem algumas coisas que o pessoal fala, porque assim, que eles sugerem. Então, como os transtornos de ansiedade têm a ver com a ansiedade, ou a ansiedade sendo o centro daquilo, eles estão vendo hoje que na realidade o TOC tem a ver com as funções executivas do indivíduo, que seria basicamente processos cognitivos que ele tem, que são necessários para o controle do seu comportamento. Então ele tem, digamos, como se fosse uma incapacidade, né, de uma falha, né, nessa função executiva, de controlar o seu comportamento, né, de controlar esse impulso, de controlar a compulsão dele e coisas assim. Então, como se não tivesse necessariamente a ver com a ansiedade. Não, por exemplo, ele tem lá a obsessão, sente muita ansiedade e faz aquilo. Eles começaram a observar que na realidade é como se o que mais importa é que na verdade é um processamento cognitivo meio que falho aí, né? Então é como se fosse, digamos assim, ao invés dele, vamos supor, ter a obsessão, ter uma ansiedade muito alta por conta daquilo e ter o comportamento, às vezes o que pode estar acontecendo é que ele tem lá a obsessão e não necessariamente tem uma ansiedade, mas por ele ter a função, né, executiva um pouco falha, ele não consegue controlar aquele impulso dele de ter aquele comportamento e fazer aquilo. Então, baseado nisso, é um dos motivos que eles avaliaram. Outra coisa é a questão da neuroquímica, que eles avaliaram que é um pouco diferente também dos transtornos de ansiedade de uma maneira geral, o TOC. Então, basicamente são essas coisas, né? Se você dá uma pesquisada, você encontra o pessoal falando mais, digamos, detalhadamente sobre isso. Mas as duas coisas principais são essas, né? Que a neuroquímica, quando avaliado lá nos estudos, avaliando as imagens, né, do cérebro lá de pessoas com TOC e pessoas com outros transtornos de ansiedade, é um pouco diferente, né? O funcionamento, digamos assim, do indivíduo, ao mesmo tempo que essa questão da função executiva também pode ser um fator, digamos, mais importante do que necessariamente a ansiedade. É claro que quando a gente atende pacientes com TOC, a ansiedade está muito presente também, às vezes é até por isso, né, que fazia parte do transtorno de ansiedade, mas o que a gente às vezes observa é que não necessariamente a pessoa sentiu tanta ansiedade. Às vezes ela sente mais ansiedade quando ela não faz, né? Quando ela não faz o comportamento. É uma coisa um pouco mais automática, né? Então ela tem lá o pensamento e aí por conta dessa função executiva um pouco falha, ela vai e faz o comportamento e aí ela tranquiliza. Mas muitas pessoas ainda consideram transtorno de ansiedade, tá? Então é uma coisa que mudou aí em 2013, se eu não me engano, que foi quando lançou o DSM-5. Mas pode voltar, entendeu? Então é uma questão que isso é variado aí, né? E o importante é isso, como eu falei no início, né, que não importa, né, se faz parte do DSM-4, se faz parte do DSM-5, se faz parte, quer dizer, do transtorno de ansiedade ou não faz parte do transtorno de ansiedade, não importa, porque no tratamento a gente vai trabalhar ali os comportamentos e os pensamentos que o indivíduo tem. Okay, espero que tenha ficado claro, que às vezes é um pouco confuso isso, porque, como eu disse, como a pesquisa rápida que eu fiz sobre isso para entender, eles falam basicamente isso. Mas são hipóteses, tá? Não são, tem alguns estudos sobre isso que nem falam isso, mas nada assim muito definitivo. Não, é por conta disso e tal, né? E então eles tiveram isso achando que era melhor colocar aí nessa questão de uma falha nas funções executivas.